Mãe de criança alérgica, você sabe como controlar e lidar com o quadro da alergia alimentar do seu filho? Bom, esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Eu sou a doutora Gabriela Sepúlveda, pediatra e alergista com 25 anos de experiência, membro da Sociedade Brasileira de Alergia e da Academia Europeia de Alergia. Hoje será o nosso segundo vídeo referente à alergia alimentar. No vídeo da semana passada, nós tratamos os principais sintomas e como fazer o diagnóstico da alergia alimentar da sua criança. Hoje, nós vamos nos remontar ao tratamento e as formas mais eficazes de controlar e lidar com o quadro da alergia alimentar. Então, vamos ao vídeo de hoje. Lembrando que a alergia, ela é um desequilíbrio da nossa imunidade. A nossa imunidade, ela reage de uma maneira aumentada àqueles alimentos que, apesar de serem nutritivos, o organismo daquela criança reconhece eles como se fossem agentes nocivos. Esse desequilíbrio é causado por uma inflamação nas mucosas. Eles apresentam um quadro muito frequente hereditário, como aqui em casa. Pai e mãe apresentavam alergia, as duas crianças evoluíram com alergia, inclusive alergia alimentar. Lembrando que essa hereditariedade, se o pai ou a mãe apresentam, essa criança tem uma chance de 50%. Quando o pai e mãe apresentam alergia, as crianças já têm uma chance de 80% de evoluírem com quadros alérgicos. Mas na infância, esses alimentos mais frequentes, nós observamos que durante a infância, esses alimentos principais, mais comumente causadores da alergia, costumam evoluir com a melhora ou um quadro de tolerância que nós chamamos total ou parcial. Aqui em casa, todos evoluíram com um quadro de tolerância total, inclusive eu, com o fim dos sintomas. Hoje, nós podemos utilizar, nos casos muito graves, como era o meu caso, o uso da adrenalina autoinjetável, que nós não tínhamos antigamente. Já nos quadros graves, muitas vezes nós orientamos o uso da caneta de adrenalina autoinjetável, principalmente naqueles quadros que são IgE mediados, que costumam ser aqueles que têm uma chance muito maior de evoluir para a anafilaxia. Ainda vamos conviver na alergia alimentar com a questão da restrição àquele alimento. Essa restrição, ela tem que ser adequada a cada caso. Lógico que crianças, por exemplo, no meu caso, que evoluiu com um grau de anafilaxia, temos que evitar totalmente. Então, é muito importante que hoje, principalmente com os produtos altamente processados, seja feita a leitura do rótulo. A rotulagem, hoje, ela já apresenta, na grande maioria das vezes, a indicação daqueles alimentos que possam conter nos produtos, como indicação no rótulo, daqueles principais alérgenos causadores das alergias alimentares. Em relação aos casos graves, ainda vamos lidar com muitas restrições. Essas crianças têm que ser muito bem acompanhadas, principalmente este conhecimento sobre o quadro alérgico da sua criança, ele tem que ser partilhado por toda a família, pela escola e, logicamente, se esta criança for se expor em locais como, por exemplo, restaurantes, festas infantis, a mãe tem que estar muito atenta para que não haja o escape. E o uso da adrenalina autoinjetável
tem que estar sempre presente. Nos quadros em que a criança apresenta uma alergia que não é tão grave, muitas vezes não precisamos indicar o uso da adrenalina autoinjetável. Essa tolerância, muitas vezes, ela pode iniciar em qualquer faixa etária. O que observamos é que, em geral, naquelas crianças que apresentam sintomas mais suaves, essa alergia tende a evoluir para a tolerância já durante os primeiros anos de vida, mas muitas vezes pode persistir durante toda a vida, fazendo com que essa criança evolua com um quadro de alergia mesmo durante a sua vida adulta. Hoje, nós temos o que nós chamamos os testes de provocação e a indução à tolerância com a dessensibilização. Esses são programas que têm que ser oferecidos sempre em ambiente hospitalar, pois dependendo do quadro da sua criança, ela, quando exposta àquele alimento, pode ter o risco de vida. Os testes de tolerância, eles são feitos principalmente para podermos avaliar se aquela criança está em algum momento da tolerância, se ela já iniciou esse processo de tolerância. Os testes de provocação, eles são principalmente iniciados nas crianças através do que nós chamamos os assados, ou seja, os bakeds em inglês, que são aqueles assados que foram processados ao forno, aquecidos durante 40 minutos a uma temperatura durante um período de 30 a 40 minutos e foram misturados com a farinha. Isso tudo torna aquela proteína menos alergênica e pode ser utilizado para avaliarmos o grau de tolerância da sua criança. E fazendo o teste de provocação oral, podemos introduzir aquele alimento para um uso frequente, de preferência diário, que nós possamos fazer uma indução da tolerância no caso de algumas crianças. Já a questão da dessensibilização, em geral, é utilizada para quadros de anafilaxia e ela também tem que ser realizada em ambiente hospitalar. A dessensibilização é uma tentativa de fazer com que seu organismo, ou seja, o organismo da sua criança, evolua com um grau de tolerância mínima para aquele alérgeno que causa o risco de vida no seu filho. Se, por exemplo, nós observamos uma criança que apresenta um quadro de anafilaxia ao leite de vaca, podemos orientar com que essa criança faça a dessensibilização para que a criança não evolua mais com risco de vida a pequenas gramaturas da proteína do leite de vaca contidas, por exemplo, nos industrializados ou por algum contato acidental. Mas isso tudo é avaliado pelo médico especialista. Outra coisa que observamos que é muito importante é que a alimentação nesses quadros dessas crianças que apresentam alergia alimentar, ela tem que ser o mais natural possível. São crianças que já apresentam uma tendência inflamatória com origem genética hereditária. A alimentação, ela tem um efeito direto sobre a inflamação intestinal. Se nós oferecemos àquelas crianças que já apresentam um grau de inflamação intestinal alimentos que vão piorar esse quadro inflamatório, essa alergia vai tender a ser mais persistente e podendo evoluir com maior gravidade. Então, nós temos que lembrar que as crianças alérgicas que já apresentam essa tendência à inflamação, elas têm que estar expostas a um ambiente que
que diminua cada vez mais o grau de inflamação já presente no organismo delas. Ou seja, devemos principalmente oferecer alimentos cada vez mais naturais. Os alimentos naturais, eles ajudam na formação da nossa flora bacteriana e viral, que é a nossa camada de proteção, que é o nosso microbioma. E muitas vezes os estudos têm demonstrado que aquelas crianças que evoluem principalmente com as alergias alimentares apresentam um grande desequilíbrio na sua flora intestinal, levando ao que chamamos de uma desbiose, ou seja, temos mais bactérias ruins que bactérias boas, e isso também leva a um quadro de inflamação, assim fazendo com que a sua criança tenha a tendência a evoluir para a alergia alimentar. Ou seja, a vida natural é a vida ideal. Nem sempre podemos oferecer o 100%. Hoje em dia, a grande maioria das pessoas vive sim em um ambiente urbano. Mas então nós temos que promover ao seu filho o máximo de contato com a natureza e com alimentos de verdade. Quando pensamos na alergia alimentar, temos que eliminar ao máximo os agrotóxicos dos alimentos que o seu filho come. Esses agrotóxicos ou defensivos agrícolas, eles ficam principalmente aderidos à casca dos alimentos. Então, é muito importante que nós possamos fazer uma dupla lavagem. Uma lavagem de imersão em uma bacia com água e bicarbonato de sódio, em que esse alimento ele é submerso para assim, durante 15 a 20 minutos, diminuir a quantidade de agrotóxico presente na casca daquele alimento. Se pudermos, é muito interessante que o alimento seja cozido descascado, pois assim retiramos uma grande parte do defensivo agrícola que está presente na casca do alimento. Importante também um segundo banho com o vinagre, para aí sim a eliminação das bactérias, também uma bacia de água, uma pequena quantidade de vinagre, e o alimento é submerso mais 15 a 20 minutos. Assim podemos ter uma boa higienização do alimento e uma retirada de em torno de 70% dos defensivos agrícolas que estão presentes na casca do alimento. E se são alimentos que não são descascáveis, como as folhas, esse banho também é responsável por uma retirada de grande parte dos defensivos agrícolas. Temos que imaginar que quanto mais natural for a nossa comida, melhor estará a nossa flora bacteriana e, por consequência, mais equilibrada ela estará, diminuindo assim a inflamação intestinal. Então, temos que pensar que a alergia alimentar é um grande desafio, mas ela pode ser um dos motivos que nos leve a uma retomada de um estilo de vida cada vez mais saudável. Assim, a alimentação, ela passa a ser um momento de grande prazer e de grande aprendizado para a sua criança. Na hora em que você descarta os industrializados, diminui ao máximo o açúcar que essa criança está ingerindo e oferece a ela uma comida de qualidade, o ideal seriam os orgânicos, mas nem sempre é o possível. Essa comida, ela vai ajudar no controle dessa alergia, pois quanto mais diminuímos a inflamação, mais equilibrada estará a flora intestinal da sua criança e um melhor hábito de vida ela vai levar ao longo de sua vida. A alergia alimentar, na grande maioria dos casos, como vimos, evolui com a tolerância. Mas o aprendizado que a sua criança vai levar sobre a alimentação, sobre o autocuidado e o
cuidado com a sua saúde, esse ensinamento, ele ficará para sempre, mãe. Então, quando nós falamos de alergia, não podemos pensar apenas no agora. O agora, sim, é muito importante, pois o controle e o lidar com o quadro alérgico de sua criança é imprescindível, principalmente naquelas crianças que correm um risco de vida. Mas o que eu vivi e que vejo com os meus filhos é que, passada a alergia alimentar, o que me restou foi um enorme aprendizado sobre o cuidado com a saúde, através de alimentação adequada, a prática de atividade física, as idas ao ar livre. Isso vai promover na sua criança uma sensação de bem-estar, de qualidade de vida, que sim, essa não tem preço. Então, vamos pensar que nós vivemos um grande desafio da criança com alergia alimentar, mas que este grande desafio pode talvez nos trazer de novo ao rumo da qualidade e da nossa saúde. Então, pensando nisso, não se esqueça, saúde é o nosso maior bem. Para alcançarmos uma qualidade de vida ideal, é imprescindível que nós olhemos todas as nossas facetas da vida. A alimentação é uma delas e uma das principais. Por isso, preste muita atenção no que você está oferecendo para a sua criança, não apenas pensando na questão da restrição alimentar do seu filho, mas com uma visão geral de saúde. Os alimentos, eles são a nossa principal fonte de energia. Então, alimentos adequados a cada faixa etária são fundamentais na promoção da saúde e qualidade de vida da sua criança. Nunca se esqueça disso. Então, terminamos aqui o nosso vídeo de hoje. Espero que possa ter ajudado a vocês no cuidado da sua criança alérgica e, para mais conteúdos como esse, me segue aqui no canal Descomplicando a Alergia.